Oi, eu sou Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar, e hoje a gente vai ter uma conversa muito especial. Eu trouxe aqui uma convidada, a advogada Edilene Gualberto. Ela mora aqui em Portugal, é brasileira, inclusive foi com ela que eu fiz a assessoria imobiliária. Cheguei aqui em Portugal com meu apartamento arrendado, alugado, saí do Brasil com o contrato todo assinadinho. Pisei nele aqui, ele já estava com a internet funcionando, telefone, TV a cabo, luz, internet, gás, água, tudo prontinho. E hoje a gente vai conversar. É um complemento de um vídeo que a gente já trouxe aqui alguns meses atrás, e lá a gente falava sobre os documentos que a gente precisava ter para sair do Brasil para se mudar para Portugal. Então lá a gente conversou tudo sobre isso. Se você ainda não assistiu esse vídeo, depois clica aqui e vai lá assistir, porque é fundamental para qualquer pessoa que está se mudando para Portugal ou que está planejando aí a sua mudança ainda. Nesse vídeo de hoje, nessa conversa aqui, a gente vai falar agora sobre os documentos em que a gente precisa tirar assim que a gente chega em Portugal. Então, tudo que você precisa saber para quando você pisa em Portugal, qual é a ordem dos documentos, quais documentos que a gente precisa, como fazer, é isso que a gente vai conversar hoje. Então, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, Edilene. Vamos conversar. Eu abri uma caixinha de dúvidas lá no Instagram e eu perguntei o que as pessoas queriam saber, e muita gente perguntando o que é NIF, para quem precisa ter o NIF, o TENT, onde que tira, qual é a ordem para você receber, para você fazer essa documentação. Então, obrigada mesmo por você estar aqui novamente. Vamos falar sobre isso, né? Com certeza, com certeza. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Quero deixar um oi para todos os inscritos e todos os espectadores aqui do canal Posso Te Mostrar. E é sempre um prazer trazer um pouco de informação daquilo que eu aprendi, daquilo que eu estudei, e é um prazer poder compartilhar. Muito obrigada. Então, vamos lá. Por onde que a gente começa? Cheguei em Portugal, o que eu preciso ter? Qual o primeiro, sim? Olha, de documentos, o fundamental, aquele que não dá para viver aqui sem tê-lo, é o NIF. Então, o NIF, ele é fundamental para qualquer coisa que a gente faça em Portugal, qualquer coisa. Então, a gente precisa do NIF. Se você quiser arrendar um imóvel, você precisa ter o NIF. Se você quiser contratar um plano de telefonia, você precisa ter um NIF. Se você quiser matricular os seus filhos na escola, você, quem for o encarregado da educação, e a criança, precisa ter o NIF. Então, assim, não existe um processo aqui, vai abrir conta num banco, vou precisar do NIF. Não existe um processo que você faça no país sem NIF, porque ele é como se fosse o nosso CPF brasileiro. Então, da mesma forma que você não contrata absolutamente nada sem CPF, você não consegue fazer nada sem atrelar o seu CPF, você também não vai conseguir aqui em Portugal. Então, as coisas estão interligadas. Você vai precisar ter o NIF até para ter os outros documentos que a gente vai falar. Entendi. Então, esse é um dos documentos que não dá para viver sem, ou inclusive para quem pode chegar com ele. Isso que eu ia te Isso falar. facilita bastante. Dá para tirar ainda estando no Brasil ou fora de Portugal, onde quer que a pessoa esteja, dá já para tirar o seu. Se a pessoa tiver um representante, né, em Portugal, alguém que tenha uma procuração para fazer isso, é possível. E se a pessoa tiver alguém em Portugal que aceite ser o seu representante fiscal, porque o NIF nada mais é do que o número de identificação fiscal. É aquele número que te atrela às finanças, como se fosse um CPF que te atrela à Receita Federal. Então, em Portugal, para você ter esse NIF, você tem que ter uma morada fiscal de alguém que já seja residente em Portugal. Uma das regras que as finanças têm imposto é que essa pessoa tenha um cartão cidadão ou tenha uma autorização de residência definitiva, uma permanente. Então, por exemplo, as finanças não têm aceitado que pessoas com autorização de residência temporária, que são aquelas pessoas que vêm com visto, passam no CEF, pegam uma autorização de residência
ela é válida por 1 ano para estudante, 2 anos para os outros vistos, renova por mais 3, e depois de 5 anos você pode pedir essa autorização permanente. Então, o que as finanças têm orientado é que o representante fiscal tenha essa autorização permanente, ou seja um cidadão português, europeu, ou tenha o cartão cidadão. Então, essa é uma questão. Então, você tem que ter um representante fiscal que já esteja a viver legalizado em Portugal, que tenha residência estabelecida em Portugal, e aí esse representante, com uma procuração, pode fazer. Certo. Então, do Brasil, você pode fazer com a procuração, ou então, se você chegou já em Portugal, pode pedir esse representante para ir. Aí ele tem que ir junto com a pessoa. Onde que faz esse NIF, assim? Como que funciona? Uma coisa que as pessoas me perguntam muito é: se eu chegar eu mesma tiro? Então, por exemplo, não quero fazer enquanto eu esteja no Brasil, eu não quero pagar para ninguém fazer, não quero contratar esse tipo de serviço, ou não tenho ninguém aí que faça por mim. E quando eu chegar, eu consigo fazer? Você não consegue. Porque, assim, primeiro, você não vai conseguir ter uma residência sem o NIF, porque você não vai conseguir fazer um contrato de arrendamento. Então, essa é uma primeira coisa. Você não tem residência, você não vai poder. Porque uma coisa está atrelada à outra. Eu não tenho NIF sem residência, eu não tenho residência sem o NIF. E aí, gente, como é que faz? Essa é uma grande questão. Não dá para ter uma coisa sem outra. Uhum. Então, às vezes você conhece uma pessoa que alugou um quarto e aí obteve um atestado da junta de freguesia, que é um outro documento, que é o documento que mais vale em Portugal como um comprovante de residência. E aí ela obtém esse atestado da junta dizendo onde ela mora, que aquilo é uma residência, e aí isso pode valer para fins de residência. Mas, de qualquer forma, por não ser um cidadão português ou não ser um cidadão europeu, ele não vai conseguir emitir sozinho. Ele não consegue chegar lá e falar, o meu NIF. Mesmo o português, tá? As pessoas que têm a nacionalidade portuguesa, se elas não tiverem uma residência em Portugal, elas vão precisar de um representante. Olha, eu achava. Porque o mais importante para as finanças é saber onde te achar. Uhum. Como é que ela vai te cobrar uma multa? Como é que ela vai te cobrar uma coima, que é uma outra taxa daqui? Como é que ela vai emitir os impostos? Então, tem uma série de coisas que está atrelado nisso. Então, por isso é importante ter a residência, a morada. O representante. E aí vem a questão do representante. É ele que vai receber minha multa. Se eu for multada, vai lá para ele. Entende? Exatamente. Todas as suas questões das finanças vão sempre para a morada dele, até que você altere. Quando você tiver a sua residência, o seu contrato, o seu atestado de morada, aí você pode ir nas finanças e pedir alteração. Você me perguntou, Ana Carolina, onde faz? Então, isso nas finanças. As finanças têm uma área física e também pode ser feito pela internet. Então, as pessoas que têm o cartão cidadão, que têm o acesso, tem uma coisa, tem um espaço virtual, que é o e-balcão, então pode ser solicitado por lá também. Tá, então... Tanto presencial quanto pela internet, pelo site deles. Certo. Então, tentar, assim, descomplicar um pouco. Se eu estou no Brasil, eu tenho um parente, um amigo que é português ou que tem essa autorização de residência definitiva. Ele pode entrar, então, no site, no e-balcão, ou ir direto nas finanças, e com uma procuração, né, que eu dou o poder para ele ir lá e abrir esse NIF para mim, aí ele pode ser meu representante. É isso. Exatamente. Agora, se eu não conheço ninguém que vai se disponibilizar a ser meu representante fiscal, eu tenho que contratar esse trabalho, esse serviço de... Certo, aí eu tenho que realmente pagar para um advogado, pagar para uma empresa. Buscar uma assessoria, isso. Alguém que faça esse serviço. Entendi. Tá, eu, por exemplo, que já cheguei em Portugal com um contrato assinado de arrendamento, eu fiz uma NIF ainda no Brasil, então fiz assim, paguei uma pessoa e a pessoa foi minha representante. Chegando aqui, aí eu tenho que mudar, né, o endereço.
Exatamente. Se você contratou alguém ainda do Brasil para ser seu representante fiscal, quando você chega aqui, você tem que alterar isso. Porque senão você não vai, primeiro que você não vai ter acesso ao portal das finanças, que é onde fica registrado tudo que você faz. Então, é como se você passasse o CPF na nota, aqui você coloca o número do contribuinte. Então, isso vai estar atrelado. Você vai fazer declaração de imposto de renda, é pelo site das finanças. Você arrendou um imóvel, senhorio, registra esse contrato nas finanças. Todo mês você vai saber que ele lançou lá o seu pagamento, vai estar atrelado ao seu meu NIF. e-mail. Para você acessar este site, que é o site das finanças, você tem que ter uma senha. E essa senha, ela é direcionada para o endereço do seu representante fiscal. Então, você pede a senha, vai para a morada dele. Sim. Aí ele recebe, te passa a senha, aí você pode trocar. Entendi. Mas se você não fizer essas trocas, você não vai receber nada no seu nome, e aí você vai ter bastante dificuldade. Entendi. Então, se a pessoa resolveu deixar para fazer o NIF aqui em Portugal, ela vai fazer a mesma forma. A única coisa é que ela não vai precisar da procuração, né? Ela vai entrar ou no EBALCão. Ela pode acompanhar a pessoa. Agora, se a pessoa for fazer pelo EBALCão, aí vai precisar de uma procuração também. Ah, entendi. Então, só se for direto nas finanças, aí vão os dois, o representante e a pessoa que está indo para o NIF. Olha. Exatamente. Pegar o representante lá e assinar tudo certinho e pegar o número do documento. O NIF é pago ou é gratuito para tirar o documento? Gratuito. Uns 3 anos atrás era pago, tinha uma taxa de 10 euros, 10,60 euros, alguma coisa assim. Mas acho que logo no início da pandemia, um pouquinho antes, eles anunciaram que não tinha mais taxa. Então hoje ele é totalmente gratuito. Para tirar a emissão, né? E aí, se a pessoa, por exemplo, já chegou em Portugal, mas ela não tem ninguém também, nenhum conhecido para ir lá ser o representante dela, ela também vai ter que contratar algum serviço que vá se responsabilizar, né? Até porque esse representante fiscal de alguém, pelo que você está falando, não é assim, né? Qualquer coisa. Isso. Exatamente essa responsabilidade, ela tem um preço. Sim. É muito complicado. Então, assim, é importante até limitar, né? Eu tenho algumas limitações e tenho algumas cláusulas contratuais relacionadas a isso. Então, é uma questão complicada. Até porque o NIF está nas finanças. Nas finanças você pode abrir atividade, você pode abrir empresa. E aí pensa, essa morada não ser alterada. Tem uma série de questões que precisa ser muito analisada, seja para você pedir para alguém ser seu representante, seja a pessoa aceitar ser representante de alguém. Com certeza. Ok, então NIF é o primeirão, é gratuito, tem que ter o representante fiscal, não tem jeito. Mesmo se a pessoa, então, tem a cidadania portuguesa, ela vai ter que ter um representante para abrir esse documento. Se ela não tiver, o português, só se ele não tiver uma morada em Portugal. Sim. Se ele não tiver um contrato ou se ele não tiver o atestado da junta. Entendi. Porque ele, em tese, não precisaria de representante, mas se ele não tiver uma morada para indicar, aí alguém tem que indicar a morada por ele. Entendi. Então, tá ótimo. Fizemos o NIF aí e você falou que o NIF a gente vai usar em tudo. É o primeiro e é o que vai toda hora vão solicitar ele. É o que a gente tem que decorar para facilitar a nossa vida. É isso aí. Tá. E aí, qual o segundo? Qual o próximo passo? Assim? O que você acha de documento? Olha, tendo NIF, o próximo passo, se a pessoa também não fez do Brasil, é abrir uma conta. Porque também não dá para você viver sem conta em banco. Como é que você vai trazer o real para o euro, todas as conversões e os saques? Não tem outra forma, você tem que ter uma conta. Então, a minha sugestão é, tendo o NIF, ter um contrato de arrendamento, claro, para ter uma morada ou obter o atestado da junta, e aí abrir uma conta em banco, porque a conta em banco também vai exigir que você tenha um endereço.
um banco português, se você abrir aqui, ele vai te pedir um endereço daqui. Então, você precisa ter um endereço. Então, eu abriria a conta. Então, a conta você vai precisar ter o NIF, vai precisar ter uma morada, vai precisar ter um documento de identificação civil, que pode ser o seu passaporte, uma autorização de residência em Portugal, enfim, tem que ter um documento, se for o português, ele usa um cartão cidadão, mas são esses documentos essenciais e cada banco tem a sua regra. Então, tem banco que vai exigir declaração de imposto de renda, seja do Brasil, seja de Portugal, tem banco que só vai aceitar se a morada for assim ou assado, não vai aceitar o atestado, só vai aceitar o contrato, não aceita o contrato, só aceita o atestado. Cada um cria a sua regra e cada agência que você for vai ter uma história diferente. Mas, em geral, a gente abre a conta com algum valor mínimo, que cada banco tem o seu, o contrato de arrendamento ou atestado da junta, o NIF e o documento de identificação civil. Certo. Então, beleza. E aí, cada documentos, vou lá até o banco que eu escolhi e pesquiso direitinho quais são as opções, vejo o que melhor me atende, levo o documento, abro a conta, assino lá e tá tudo certo. Isso aí. Certo. Dá para ter também um banco digital. Eu cheguei assim, eu já trouxe um banco digital e agora estou abrindo a minha conta física ali, mas com o digital você já traz o euro, né? Você já vai mandando de real. No Brasil a gente tem o Millennium, né? Então o Millennium tem atendido muitos brasileiros com alguma dificuldade, com dificuldade de agenda, mas ainda assim muita gente ainda consegue abrir pelo Millennium. Outras pessoas optam por esses digitais, que não necessariamente são portugueses, mas são europeus e já conseguem ter um valor em euro, pelo menos para fazer algumas transações iniciais, o que também pode ajudar bastante. Tem banco português online também, salvo engano, tem um Atlântico Europa que ele não exige que tenha nem o NIF. A última vez que eu tive informação, ele não exigia o NIF, e é um banco bem simples. Agora, os outros que eu conheço que são digitais, você precisa ter o cartão cidadão. O Atlântico, inclusive, eu cheguei a fazer uma videochamada com eles, e eles fazem ainda do Brasil, abrem sem ter o NIF mesmo. Você faz a videochamada, manda toda a documentação, eles conferem lá e abrem a conta. Eu decidi não abrir por ele, porque eu decidi abrir realmente aqui. O Millennium, ele estava abrindo só presencialmente quando você ia em Rio e São Paulo. Não sei se continua a mesma coisa, mas você tinha que ir lá na agência, assinar e tudo direitinho, e já abria a conta daqui. Inclusive, eu quero saber uma coisa. O Millennium é um dos bancos que abre com um NIF temporário. O que seria isso? NIF Boa pergunta. Eles chamam de NIF provisório. NIF provisório. E é assim, eles atribuem um número para que possa abrir a conta. Ele tem alguma ligação com as finanças, aqui em Portugal, mas ele não tem validade nenhuma. Então, ele não é um NIF para os efeitos fiscais. Ele só é um NIF para efeito de abrir a conta. Então, assim, eu não recomendo a abertura, a criação desse NIF para a abertura da conta no Millennium, porque você precisa cancelar esse provisório para gerar um definitivo. Então, é um NIF que depois ainda vai te dar trabalho. Essa é a verdade. Então, a minha sugestão é tirar o NIF e depois abrir a conta. Entendi. Então, para quem puder, não abrir com provisório. Porque esse provisório você tem que pedir um cancelamento dele. É como se fosse tirar o NIF 2 vezes. Entendi. Então, primeiro você cancela, e aí depois que você cancelou, aí você vai lá e dá outra entrada. Então, você dá 2 entradas. Uma para cancelar e uma para fazer o novo. Entendi. Então, a minha sugestão é que não utilizem essa forma, a não ser que não tenha outro jeito. Mas depois vai ter 2 trabalhos. Você for pedir para alguém ser seu representante quando você chegar, você vai ter que ir com a pessoa 2 vezes nas finanças. Uma para ela pedir o cancelamento, 2 para ela fazer o definitivo.
E pelo Nossa. e-balcão é a mesma coisa. Você dá uma primeira entrada, cancela. Aí você recebe um comprovante de que cancelou. Aí você espera mais 2, 3 dias para fazer o pedido do novo. Entendi. Então, não vale a pena. Faz o NIF, depois, se quiser abrir lá no Milênio, já leva o número do NIF, ou se quiser abrir em outro lugar. Isso. Para quem conseguir, eu recomendo. Eu abri com a conta digital no N26, então eu tive que ter já um endereço em Portugal para colocar e coloquei Sim. o número do passaporte mesmo, não precisou do NIF, embora eu já até tivesse, né, mas não precisou do Eu NIF. acho que tem também o C6, que as pessoas abrem. Tem a Tem conta. um banco do Wise, que também cria um banco, uma conta que você pode deixar valores. Enfim, tem alternativas. E não necessariamente essas contas vão servir, por exemplo, para um visto. Isso é importante ficar claro. Mas é uma conta para quem que consegue deixar dinheiro disponível. Uhum, entendi. No meu visto D4, eu mandei o processo todo com a conta em real mesmo, porque o D4 não obriga a ter a conta aqui em Portugal, né? Que precisa. Estudante, não. Uhum. Tem visto é o D7 e o D2. Precisa ter uma É isso. É o renda própria e o empreendedor, ele precisa ter conta aberta em Portugal. Então, é importante pesquisar um banco português, um banco que tenha agência em Portugal. Entendi. Então tá. Isso aí também a gente pode trazer até para uma outra conversa aí sobre isso. Uma outra. Isso, a gente pode marcar aí. Pode me convidar para um próximo vídeo sobre visto. Tá ótimo. Então, ok, a pessoa foi lá, se ela quiser ainda do Brasil, ela fez o NIF, pode até abrir a conta, e aí pisou em Portugal, ou se fez todo o processo daqui mesmo. O que você acha aí do próximo passo? Olha, eu buscaria o atestado da junta de freguesia. Por quê? Eu poderia dizer que um dos mais importantes depois disso é fazer a inscrição no centro de saúde, que antecede a emissão do número de utente, que é um outro documento muito importante aqui. Só que a maioria dos centros de saúde, para fazer essa inscrição, pede o atestado da junta de freguesia. Esse atestado, que é esse documento que a gente já falou no começo. Tipo um comprovante de residência. Exatamente. É como se fossem os bairros e cada bairro tem a sua subprefeitura. Então, para fazer um comparativo com o Brasil. Então, nós temos as juntas de freguesia, que é responsável por aquela freguesia específica, como se fossem os nossos bairros. E essa junta de freguesia emite um atestado dizendo que você mora naquele endereço. Certo. Então, eu correria atrás disso. Claro que, como quase todos os órgãos aqui, cada junta tem a sua regra. Mas uma coisa importante é que, assim, o que eu percebo da maioria, que eu já tive acesso, que as pessoas já me falaram, em geral, você precisa ou estar no contrato de arrendamento, porque se o seu nome constar do contrato de arrendamento, você vai lá e emite o atestado rapidamente. Agora, por exemplo, os meus filhos têm que ter um atestado para provar que moram comigo. Então, algumas escolas exigem. Então, aí você precisa do quê? Se eles não estão no contrato, você precisa ter 2 testemunhas que digam que eles moram com vocês. E essa é uma grande dificuldade, porque nem sempre a gente consegue uma testemunha. Porque a maioria quer uma testemunha portuguesa. Algumas juntas querem que seja um português que vote naquela junta de freguesia. Nossa Senhora! Então, são pessoas que têm muita dificuldade. Então, o jeito é assim, se você tiver algum amigo, conheceu algum brasileiro que tenha nacionalidade, ou que já tem o cartão cidadão, que mora ali nos arredores, você pode pedir para ele. Não, eu não conheço ninguém, eu não tenho ninguém. Aí você pode ir no cafezinho de baixo, bater na porta dos vizinhos, você vai ter que tentar fazer amizade com alguém. Algumas juntas... Não é só Desculpa, assim. Carolina. A pessoa tem que ir lá com você. Ou ela pode só... Aí vem a questão. Tem junta de freguesia que te entrega o formulário. Você leva, preenche, a pessoa assina. Você coloca o número do NIF, o número do cartão do cidadão, a pessoa assina.
e tem junta que aceita. Tem junta que quer a testemunha estar com você. Então, você precisa descobrir qual é a junta de freguesia mais próxima e aí ir até lá, para entender o que essa vai exigir. Eu conheço algumas que não pediram nada, pegaram um contrato e quem são? Ah, meus filhos moram comigo e emitiu o atestado. Mas, assim, isso é raro. A maioria vai exigir as testemunhas. Olha. Também, ou você vai emitir primeiro o atestado só de quem tiver no contrato de arrendamento, que pode ser uma alternativa, mas quando precisar provar. Eu precisei, por exemplo, o primeiro lugar que eu precisei foi no centro de saúde. Quando eu cheguei para fazer uma pré-inscrição, eles falaram para mim, cadê o atestado da junta? Eu não tenho. Ah, então tem que ir lá na junta de freguesia, obter o atestado de morada. E aí explicou. E aí eu fui. E falei assim, mas preciso que saia eu, meu marido, minha mãe e meus 3 filhos. Moramos todos juntos. Falei, mas eles não estão no contrato. Falei, não estão, mas moram comigo. Falei, mas como é que eu provo que mora com você? Eu não sei. E aí eu falei, mas como é que eu provo? Com a testemunha. Aí que eu descobri que eu precisaria de testemunha. E no meu caso, os senhorios, quem o proprietário do imóvel que eu arrendei, eles foram os nossos testemunhas. Gente, isso aí é novo para mim. É isso. Então, tal do comprovante de residência, aquele que no Brasil a gente usa até coisas que chegam por... Então, aqui dificilmente você vai usar conta de água, luz, telefone. Em geral, você vai usar o seu contrato de arrendamento ou o atestado da junta de freguesia. E por isso é tão importante que a pessoa veja se está realmente registrado tudo certinho lá nas finanças, não é isso? O contrato. Isso, é uma outra questão, porque na junta eles podem pesquisar. E se o seu contrato de arrendamento não estiver registrado na junta de freguesia, pode ser que você não consiga emitir o atestado da junta. Tem junta que aceita, tem junta que não vai te emitir. Você assina, porque o contrato não está registrado. Você tem que verificar se o senhorio está lá registrando nas finanças, não é isso? É isso? Exatamente. É como se fosse declarar, né? Ele declara aquele aluguel que ele recebe e paga o imposto. Olha, então, gente, essa aí é nova para mim. Não sabia de toda essa dificuldade para conseguir o atestado. É o atestado de morada? É isso o nome? Atestado de morada da junta de freguesia. Atestado da junta de freguesia é o que eles costumam mais usar. Entendi. Então, consegui pegar meu atestado de morada lá na junta de freguesia, é esse o nome todo, né? E aí eu posso, enfim, dar entrada no número de utente, que é como se fosse o do nosso do SUS no Brasil, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. É semelhante, né? Semelhante ao serviço que a gente tem no Brasil. Então, assim, você pegou o atestado da junta, pode ser que tenha centro de saúde que não te peça o atestado, ok? Mas eu sei que tem alguns que pedem. Eu, por exemplo, fui solicitado. Então, primeiro eu fiz, para depois fazer a inscrição no centro de saúde. É uma inscrição apenas, ela não vai te emitir o número de utente. Então, você só vai se inscrever e você vai ter direito a usar, por exemplo, uma consulta do dia, que eles chamam, agendar alguma coisa. Mas você não tem direito, por exemplo, a ser encaminhado para um médico especialista, você ainda não tem direito a uma receita de medicação com desconto, porque isso só tem quando tem o utente. E o que é necessário para ter utente? No caso daqueles que vêm com visto, para ter utente tem que ter autorização de residência. Então, isso a maioria dos centros de saúde pedem. Eu não conheço, eu sei que algum tempo atrás era mais fácil, alguns centros de saúde no interior, nas cidades menores, emitiam mesmo sem ter autorização de residência, mas já tem um tempo que eu não vejo ninguém emitindo sem autorização. Inclusive, vou já dar aqui o que aconteceu comigo. Eu fiz contato com o centro de saúde aqui de Ponte de Lima e solicitei, perguntei o que eu poderia fazer. Ela falou que eu tendo o agendamento no CEF, eu posso pedir um número de utente provisório. Somente assim, para poder validar, inclusive, o meu certificado de vacinação do Brasil para cá.
Agora, o meu marido e a minha filha, que ainda vão reagrupar, que ainda não tem agendamento, eles não podem fazer. Então, tem que realmente só com a autorização de residência tirar o número do utente, o que eu realmente vou usar. Enquanto eu não tenho essa autorização de residência, o máximo que eu vou tirar é esse utente provisório. E no meu caso. Teve uma regra, né, da pandemia de gerar número de utente para todos os estrangeiros que estivessem em Portugal. Eu não sei te dizer se essa regra ainda está valendo, porque, em tese, alguns despachos não estão mais sendo prorrogados. Aqueles que eram só para a pandemia, nem todos foram prorrogados mais. Mas existiu uma regra e muita gente conseguiu tirar. Mas, assim, foi muito difícil. Teve gente com muita luta para conseguir, mesmo tendo a regra, mesmo tendo uma lei que dizia que as pessoas tinham direito ao utente e não conseguiam. A regra é essa: tem autorização de residência, consegue. Eu, com a minha autorização de residência, eu fiz utente para mim e para toda a minha família. Mas eu sei que isso é muito raro, que poucas pessoas conseguem. O centro de saúde que eu tinha na época, isso há 3 anos atrás, quando saiu meu título, aí eu consegui fazer da minha família toda. Mas eu sei que isso é exceção. E talvez mesmo esse centro de saúde já não esteja fazendo mais. Em geral, cada um que vai tendo a sua autorização de residência vai emitindo o seu número de utente. Certo. Eles vão dificultando um pouco o nosso acesso, né? Não é uma coisa assim tão aberta. Não é uma coisa, chegou e tem direito. Não. Você vai ter direito na medida em que você for conquistando outras coisas. Certo. Isso é uma coisa assim que eu vejo que parece geral assim em Portugal, que cada lugar vai ter uma regrinha específica daquele lugar. Tem ali aquela lista de documentos que você precisa e tudo mais, mas pode ser que num distrito tal peça mais isso e no outro não peça. Depende de quem vai te atender, depende de uma série de coisas, Eu vejo muito isso, converso com gente assim que está vindo para o país inteiro e cada lugarzinho, às vezes no mesmo distrito tem um conselho que faz, o outro não faz, né? É isso aí. Então, eu digo sempre, não aceite o primeiro não. A menos que ele esteja na lei. Do contrário, se for algo de uso, de coisas comuns, insista. Pergunte para outra pessoa, volte outro dia. Outro horário, não aceite o primeiro não. Muda o horário. Pega a mesma pessoa num dia mais tranquilo. Isso pode ajudar, isso pode funcionar. Chega, seja educado, seja simpático. Eu costumo dizer que eles não têm obrigação, né? Se nem o Brasil a gente conseguir algumas coisas, por que a gente acha que a gente chega aqui e eles são obrigados a fornecer? Então, eu não entendo isso como uma obrigação, então eu acho que e nós vamos pegar pessoas fáceis e pessoas difíceis, pessoas simpáticas e pessoas mal-humoradas. Eu digo que a nossa parte a gente faz, sempre com humildade, simplicidade, simpatia, é muito mais fácil da gente conseguir. Toda vez que a gente for snob, que a gente tentar se impor, que a gente tentar falar mais alto, a gente vai ter dificuldade e vai criar inimizade. Talvez não seja algo bom para o estrangeiro, para quem está acabando de chegar. Sim, exatamente. E aí, enquanto eu não tenho esse número de utente, eu posso usar aquele PB4, aquele PTBR13, que a gente falou lá no último vídeo, que eu trouxe lá do Brasil, e aí eu posso usar para determinadas coisas. Não é exatamente tudo, eu acredito. Não sei, talvez esteja falando errado, assim. Mas já é uma... Ele é equivalente, né? Ele é equivalente. Nessa pré-inscrição, você vai apresentar o seu PB4, PTBR13, que é o formulário do acordo, porque ele é PTBR, que é um acordo Portugal-Brasil, Brasil-Portugal. Então, é uma reciprocidade. Tanto o português, se for para o Brasil e levar um formulário desse, pode usar a saúde pública no Brasil, quanto o brasileiro pode usar a saúde pública aqui. Lá pode usar o SUS e aqui pode usar o SNS. Certo. Então, é isso. Mas ele é usado para quê? Ele é usado para emergência. Então, ele não tem desconto no medicamento. Ele não vai te levar para uma especialidade. Ele não vai te atribuir um médico de família, por exemplo.
Uhum. Depois que você tem o número de utente, se o centro de saúde tiver vaga, você tem direito a um médico de família. Então, assim, não vai ser atribuído um médico de família com o PB4, não é isso. Ele não substitui o número de utente. Mas ele é para emergência, ele é um seguro viagem. É aquele que você vai usar na emergência. Então, é Aham. aquele que você vai usar, por exemplo, eu quebrei o pé, eu preciso de um hospital. Aí eu Aí vou você usar e vai vou com o pagar o PB4. mesmo valor que um cidadão Que é um nacional. português. Isso por quê? Mas Porque a saúde aqui não é gratuita. Uhum. Apesar de pública, como tantas outras coisas, pode ser público, mas não é gratuito. Tem uma que eles chamam de comparticipação. Então, Uhum. você vai pagar uma taxa moderadora para usar. Então, você Uhum. vai chegar no. A última vez que eu usei o hospital, a consulta do adulto estava 18 euros. Eu não sei dizer se esse valor permanece. E para criança não tem custo. Então, você vai usar Até e vai 18 ter essas anos, despesas. quem é menor de 18 anos, né, não tem custo, quem é grávido, quem está grávida também não, tem algumas Tem isenções. algumas regras, isso, tem algumas regras. E também, depois que está inscrito no centro de saúde, mesmo que você tenha o número de utente, vai fazer um exame. Você paga mais barato, mas paga. Alguns são gratuitos, mas outros você vai pagar uma taxa. E aí tem aquelas pessoas que têm determinadas comorbidades, idade, uma série de regras que têm isenção dessas taxas. Uhum, entendi. Agora, por exemplo, a pessoa que já está em Portugal e já deu entrada em manifestação de interesse e tudo mais, ela consegue o número de utente? Como é que fica isso? Até o período Ah, em que ela não tiver uma autorização de residência, ela não vai ter o número de utente? Vai depender do lugar onde ela estiver. vai depender do lugar onde ela estiver, e agora na pandemia muitos conseguiram, Hum, mas em geral ela só vai ter uma pré-inscrição no centro de saúde e às vezes esse número provisório, que não serve para todos os fins. E Então, aí em serve geral, para ela quem tomar a tem a vacina, manifestação de para não ter interesse emergência. É isso? porque assim, a pessoa ela está regular no país quando ela tem a manifestação de interesse. Ela não pode ser, ela não vai ser deportada. Tá? Ela está regular, ela entrou com pedido de manifestação de interesse, ela está regular. Mas ela não está legalizada. Então, é uma diferença entre estar ilegal ou irregular. Uhum. Então, A gente tem que ela fazer estará regular no país, mas ela não está legal. Então, enquanto sim, ela a não gente estiver tem que falar muito legalizada, se ela sobre não isso, tiver um né? título daqui, ela vai ter uma série de dificuldades, muitas dificuldades. Entendi. Entre elas, o uso da saúde pública. Uhum. Porque ela vai Aí poder ela tem que estar continuar renovando o PB4, né? isso. É. E aí, para urgência, emergência, agora para ter uma consulta de rotina, né, para ter um tratamento ali Para específico. atribuir um médico de família, para ter desconto em medicação, essas coisas não consegue. Uhum. Aí vai depender muito do lugar onde ela estiver. Por exemplo, a resposta que eu tive aqui de Ponte de Lima é que eu só poderia realmente com a autorização de residência, ou seja, até eu que vim com visto, como o meu agendamento ainda vai demorar, porque está demorando mesmo, por conta dos agendamentos do CEF, está demorando 3 meses, às vezes vai passar o tempo que eu já estou aqui, de 3 meses, e aí só depois desse, quando eu tiver autorização, é que eu vou conseguir de fato pegar o número, né? Então, O número de utente. É isso mesmo. é, então Então, imagino. é uma das burocracias. Uhum. Certo. Então, falamos aí de NIF, de atestado de morada, de utente, de conta bancária. Da conta Tá do faltando, banco. tá faltando então, o NIS. Né? O que é o O NIS? NIS, o número de identificação da Segurança Social. É como se fosse o PIS/PASEP do INSS no Brasil. Uhum, Então, você adquire o NIS para alguns fins. uhum. E até para adquirir o NIS, você já tem que estar, por exemplo, com o IFE. Tem que Uhum. ter uma O morada, já NIF tem tem que que ter ser o algumas primeirão coisas. mesmo, não tem jeito, né? O NIF. O NIS, assim, o que é importante saber do NIS? Você não vai ter um NIS atribuído se você
precisa trabalhar aqui. Então, essa é uma questão. Você não vai ter Uhum. um NIS por ter. Ah, eu sou aposentado, estou morando em Portugal, quero ter um NIS. Para que você quer ter um NIS? Se você Hum. não trabalha aqui, se você veio aposentado, não trabalha mais, não faz sentido você ter o NIS. Porque o NIS é o número de inscrição da Segurança Social para recolher os encargos para você se aposentar, para você ter alguns benefícios, para você ter os subsídios que eles chamam aqui. E assim, em tese, você já é aposentado, já tem uma renda, não vai contribuir para o país, você não Hum. vai contribuir, você não vai receber. O INSS é a mesma coisa. Se você não contribui, se Sim. você não é um assegurado do INSS, você também não tem direito a nada. Você não está recolhendo lá aquele tempo mínimo obrigatório, você cai, quebra a perna, você não vai ter o auxílio doença. E aqui é a mesma coisa, você não vai ter o subsídio. Então, é um número para, em tese, para quem vai trabalhar. Quando que eles te atribuem esse NIS? Atualmente, você consegue abrir atividade nas finanças, é como se fosse um MEI no Brasil. Você abre Uhum. atividade nas finanças e consegue pedir o NIS direto, um NIS mais rápido. Porque no passado, quando eu cheguei, isso ainda não existia, dava muito trabalho, levava muito tempo para sair um NIS. O NIS do meu marido, por exemplo, levou uns 3 meses para ser emitido. Depois que abriu a atividade, estava emitindo os recibos verdes. E demorou para atribuir o NIS. Uhum. Então, hoje, se você abrir a atividade e for lá, eles te atribuem o número do NIS. Certo. Agora, uma outra forma de ter o número do NIS é você arranjando um contrato de trabalho e a empresa registra, a empresa pede o seu NIS, ou você vai pedir um subsídio, por exemplo, para as crianças. Então, existe um subsídio aqui chamado abono escolar. Esse abono escolar é um valor para todas as crianças que depende do escalão da família. Mas, Edilene, o que é esse bendito escalão A, B, C, D? Esse escalão é um número atribuído pela Segurança Social para dizer quanto você tem de renda. Uhum. A depender de qual é o valor da sua renda mensal, eles vão te atribuir um escalão. Então, o escalão A é de quem ganha menos, o escalão B é um pouquinho mais, o escalão C é de quem está já numa média mais alta, o D já ganha bem, o E já ganha muito, e já não tem mais direito a nenhum subsídio. Então, Entendi. eles vão atribuindo o valor. Então, quando você tem um filho em idade escolar, você pode pedir o abono escolar. Aí eles podem atribuir o NIS para a criança e para o encarregado de educação. Então, eu, por exemplo, quando cheguei, que não trabalhava ainda para Portugal, tinha minha renda ainda do meu escritório no Brasil, eu pedi o NIS por causa das crianças. E aí foi atribuído um NIS para mim e para os 3. Uhum. E aí entrei num processo para pedir o abono escolar e ter o escalão. Eu não tenho até hoje, tá vendo? O meu processo com a Segurança Social é uma loucura, eles perderam muito dos meus documentos e dos meus pedidos. Entrei com vários recursos, já fiz várias reclamações. Se eu entrasse com um pedido novo, do zero, sairia rápido. Uhum. Mas eu estou tentando discutir aquele pedido que eu entrei anterior, até porque eles te pagam o subsídio da data que você fez o pedido. Então, eu entendo que eu tenho um direito retroativo. Uhum. Mas eu acabei não discutindo tudo que eu precisava e o meu não está pronto. Mas é isso, as pessoas têm direito ao subsídio, que é o abono escolar para os filhos, e aí pode ser atribuído um NIS para os pais, para um dos pais, Tá. que E esse ele se subsídio apresentar. E é aí vai assim, atribuir um escalão. porque assim, a criança está na escola pública, ela também tem alguma coisa que tem que pagar. E aí, conforme o subsídio, ela vai pagar X ou vai pagar Y, de acordo com esse escalão de onde ela está. Conforme o escalão. Isso. Isso, conforme o escalão. Então, se essa família aí ganha Ele vai bem, ser ela vai determinado. pagar mais. Se ela não ganha tão bem, ela vai pagar menos de educação pública. Menos e algumas coisas zero. Algumas coisas zero. Quem tem escalão A, por exemplo, não paga quase nada nas escolas. Entendi. Aliás, acho que taxas Pode nenhuma ficar de tudo escola. Talvez um período de prolongamento. Mas alimentação, material escolar, por exemplo. Aqui onde eu moro agora, na Trofa,
O material escolar aqui é de acordo com o escalão. Eu acho que quem tem A e B ganhou todo o material. Quem não tem, teve que comprar. O meu, por exemplo, que não foi atribuído, eu comprei tudo. Mas a Câmara Aham. deu para todos. Beleza? Aham. Já, isso é muito variável, né? Por exemplo, já a Câmara de Gaia, ele emite um cheque material para você usar e ele não estava atrelado ao meu escalão. Eu tinha cheque de todas as crianças. Então varia muito de Câmara para Câmara. Aham. Cada conselho que você morar vai ter a sua regra. Mas Mas assim, em geral é isso. que não é o nosso assunto hoje, mas assim, essa questão do escalão dentro da escola é uma coisa. Na mesma turma você vai ter crianças do escalão A, crianças do escalão E, e tudo bem, e isso não é nada Isso não discriminatório. faz diferença. Não, Ah, isso não faz diferença. As escolas públicas são muito mescladas. uhum, Então, você vai ter numa mesma escola crianças em que os pais são donos de uma fábrica XPTO uhum, e os pais são os faxineiros da escola. Então, uhum, a gente não tem muito essa questão, entendi. né? Nas escolas tem de tudo, tem de tudo. Aham, Então, ótimo. isso é muito comum. E aí vão ter os pais que compram material, como eu tive que comprar, Aham, e vão ter os pais que vão ganhar todo o material da escola, e tá tudo bem também. aham. Certo. Então, é entender que se por um acaso tiver algum problema com esse NIS, pode acontecer de ficar igual a sua situação, de não atribuir um escalão, e aí você vai ter que ficar pagando ali as taxas, o É, material, a alimentação e tudo que tiver. exatamente, exatamente. Eu pago a da Estela, que é a minha filha caçula, que está no segundo ano, nós pagamos a refeição. Então, tem dado aí em torno de 30 euros por mês de refeição dela. E Uhum. já os meninos acima do quinto ano, a gente também paga uma taxa por dia de refeição. Não tenho muito agora de cabeça, mas acho que em torno de 1,70 cada refeição, ou 2,70. Eu sei que o meu filho carrega em média 20 euros por mês e almoça 3 vezes por semana na escola. Tem a Ah, sopa, o prato e a fruta. aham. Entendi. Certo. E esse NIS tira onde? Quem pode tirar? O que que leva de documento? O NIS é na segurança social, Uhum. direto na segurança social. No período de pandemia teve os pedidos online, mas em geral é na segurança social que tira. Agora é uma lista de documentos intensa. Cada segurança social que você for, ele vai te passar uma lista. Mas assim, Aham. uma das principais coisas é você apresentar os seus comprovativos de rendimentos. E as coisas são tão interligadas, para você ter uma ideia, como eu reagrupei a minha mãe, um dos pedidos que eu entrei na segurança social, eles pediram a autorização de residência dela e os comprovantes de residência dela, porque ela faz parte do meu agregado familiar no CEF. E eles me pediram, porque eles querem o comprovante de toda a família, então você tem que mandar. Você acabou de chegar, você pode mandar sua declaração de imposto de renda do Brasil. Você trabalha para o Brasil, você pode mandar os seus últimos recibos de vencimento do seu trabalho de lá. Mas é muito importante para eles terem qual é a sua renda mensal para atribuir esse escalão. Então, Entendi. essa é uma das coisas importantes para a segurança social, uma das coisas dos documentos. Agora, quais documentos precisa também vai depender da forma como você for pedir. Então, eu pedi pelas crianças. Agora, quem pede pelo trabalho, eles vão te pedir um documento. A empresa, quando dá entrada, é outro documento. Ah, é pela atividade aberta, é outro documento. Mas, em geral, você vai ter que apresentar um documento de identificação civil, pode ser um passaporte, você vai ter que apresentar os seus comprovativos de rendimento, você vai apresentar seu atestado de morada, o seu contrato de arrendamento, vai apresentar o seu NIF. E eu lembro que eu juntei até PB4, número de inscrição do centro de saúde, declaração de matrícula da escola das crianças. Aham. E Então, na época eu juntei procurar, tudo, mas procurar a segurança social e ver para aquele tipo de NIS o que que você vai fazer. exatamente, E exatamente. eu acho que é paga, não é isso? Tem, acho que alguma taxa lá. Para o NIS, É, ou não?
Não. Ah, esses outros, inclusive, que a gente falou, o número de utente, o atestado, esses são gratuitos. O atestado, a junta de freguesia vai te cobrar uma taxa. Ah, Lembra que era uma taxa bem baixinha, mas vai te cobrar uma taxa. Eu acho que não chega a 10 euros, mas a junta vai te cobrar uma taxa de emissão. O número de utente não tem taxa, o NIF não tem taxa, o NIS não tem taxa. Então tá. Uhum. E aí o NIS eu tenho que então ver exatamente como que eu estou abrindo, se é pelo trabalho ou se eu quero abrir, como é que fala? É abrir empresa, é isso? Para emitir os recibos? Abrir uma atividade. Atividade, isso. Abre uma atividade nas finanças e pode ser uma forma também. No caso, e aí vai emitir essas notas fiscais, que são esses recibos verdes. É isso? Sim, é isso. Quem não tem filhos e quem não vai trabalhar aqui, esse é um documento que não precisa se preocupar. Entendi. Então tá ótimo. NIF, atestado de morada, NIS, utente. Faltou mais alguma coisa? Abertura de conta em banco. Então, com tudo isso, a pessoa já chega. Nossa, tem uma lista aí pela frente que eu tenho que fazer. É bastante coisa. Então, a lista aí é longa e, como você falou, né, vai depender muito do lugar onde você está, de onde você vai procurar, qual é o documento exato que você vai abrir, por exemplo, no NIS, para você saber o que você vai ter que levar. Então, é bastante coisa para se planejar e tem que se planejar ainda do Brasil. Por exemplo, o ideal é, às vezes, ir até no próprio órgão, né? Vai no centro de saúde e pega a lista de documentos. Vai na segurança social e pega a lista de documentos. Enquanto estiverem abertos, na pandemia foi difícil, mas enquanto eles estiverem abertos, vale a pena passar em cada um, pedir informação, descobrir como é que funciona. E a segurança social, por exemplo, também é a que estiver a mais próximo da sua casa, sim? Sim, em geral tem várias. E tem a loja do cidadão, né? Então, dentro da loja do cidadão costuma ter também. Se a pessoa tiver uma loja do cidadão próxima. Eu vi que tem uns que são assim, que saem mais rápido, os documentos que você pode pedir em determinados lugares, que aí sai É tipo um poupa-tempo no Brasil, sabe? Isso, exatamente. Tem pessoas que chamam de loja do munícipe ou loja do cidadão. Mas é tipo um poupa-tempo. Comparando é isso. Quando você entra lá, ele tem notário lá dentro, muitas vezes tem empresa de água, de luz, telefonia. Em geral, eles costumam ter várias coisas dentro dessas lojas e para resolver várias questões numa viagem só. Entendi. Maravilha. Certo. Bom, eu comecei meu processo lá do Brasil, porque eu realmente fui me planejando, então o NIF eu tirei ainda do Brasil, a conta bancária. Já cheguei aqui, como eu falei lá no início, eu cheguei já com o contrato assinado do arrendamento, tudo certinho, e eu fiz com a Edilene. Olha, hoje, inclusive, passeando aqui por Ponte de Lima, encontrei o seu João, que é o corretor aqui do nossa, assim, uma simpatia, falou que está vendo nossos vídeos. Ele, assim, realmente, né, recebeu. Eu entrei em casa e estava o seu João e a Edilene aqui me aguardando, assim, foi muito especial. Vocês fizeram, assim, agilizaram muito o processo. A gente está adorando o apartamento, viu? É quentinho, tá tudo certo aqui dentro. Ai, que bom, que bom. Adorando. Eu fico muito feliz, a imobiliária do seu João aí em Ponte de Lima realmente tem um atendimento espetacular e é assim que a gente trabalha. Tem as imobiliárias que vão lá, que angariam, que acham os imóveis e a gente trabalha aí na busca através deles para encontrar esses imóveis e trazer as pessoas cada vez com mais conforto e dar toda essa assessoria, né? Que é poder assinar por procuração, que é poder representar as pessoas sendo uma advogada e que é poder ser os olhos dos meus clientes aqui em Portugal. Então, isso é muito importante. Eu fico super feliz que vocês estão bem. A gente vai falar que Ponte de Lima está ficando mais famosa. Ai, vai ter um monte de vídeo daqui. Sem dúvida. Esse lugar imagina.
E assim, a gente fica realmente muito feliz, o processo foi muito fácil, muito tranquilo, eu sei que não deve ser com todos assim, desse processo, dessa assessoria que vocês dão. Eu não acredito que com todo mundo seja fácil do jeito que foi o nosso, mas o nosso foi muito rápido e eu fiquei assim, gente, como assim? Já temos o nosso apartamento, já está tudo certo, já está tudo ligado, tudo funcionando. Maravilhoso, assim, realmente a gente pisou em Portugal e entrou em casa, dormimos na nossa casa, assim. Então, fez Eu muita diferença. acho que são vários fatores. São vários fatores. É a questão do planejamento, é a questão da nossa energia também. Eu costumo dizer que por mais que eu faça, só vai acontecer para o cliente aquilo que ele busca para ele, aquilo que foi feito para ele. Então a gente não consegue mais do que aquilo que alguns chamam de sorte, cada um tem seu nome. Eu digo que cada um tem uma energia e vai receber aquilo que emana dela. Então, claro que alguns clientes a gente arrenda muito facilmente. A primeira visita já está tudo certo, já arrenda. E tem outros clientes que a gente segue no percurso, a documentação às vezes dos clientes não são boas. Então, tem uma série de questões, principalmente financeira, de comprovação de renda, que acaba atrapalhando muito a questão do estrangeiro. Porque não tem renda em Portugal, não consegue provar uma renda vinda do Brasil, não consegue arrendar. Não consegue fazer várias outras coisas, não consegue o visto, e Uhum. assim vai. Não tem fiador aqui em Portugal, não tem alguém ali para, né? Como é que faz? É complicado mesmo. Eu tenho visto muita gente que chegou antes de mim e que ainda não conseguiu arrendar um apartamento. Então é complicado. A gente tem que voltar aqui. Você vai voltar para falar. Você está indo de férias agora, não é? Vai passar o Natal, passar o Ano Novo. No ano que vem Amém, amém, amém. Se Deus quiser, a gente vai fazer um vídeo embarco logo, logo. de arrendamento e compra, como é que faz ainda do Brasil, como é que faz com toda a documentação, porque não é um processo fácil. É Foi muito isso aí. para mim. É prazeroso, é muito gratificante migrar, ser um imigrante, mas tem uma série de coisas aí no meio do caminho que é importante a pessoa tomar cuidado. Com certeza. Edilene, muitíssimo obrigada, muito obrigada. Olha, são 10h34 da noite aqui. Eu quem agradeço, eu quem agradeço. Por essa conversa, sempre bom assim te encontrar. E agora a gente está pertinho, daqui a pouco a gente vai. Quando você voltar de viagem, aí a A gente gente. marca o café, marca o vinho. Com certeza a gente vai trazer mais vídeos aqui, porque é muito bom te ter esclarecendo todas essas dúvidas, assim, e você fala de uma maneira que é muito fácil da gente entender, mesmo todo esse processo louco, toda a documentação que a gente tem agora para tirar, mas acho que ficou muito claro. Então, Usar a linguagem mais comum não é fácil, mas a gente tenta. tá ótimo, foi ótimo mesmo. Tá Muito certo? Eu quem agradeço a oportunidade de tê-la atendido, a oportunidade de trazer um pouco de conhecimento aqui e a oportunidade de trazer pessoas cada vez mais conscientes de qual é a realidade, né? Porque o bom muita gente mostra, só que a gente precisa mostrar o bom e o ruim, porque tudo na vida tem os dois. Então o sim, equilíbrio é fundamental e ter a expectativa muito alinhada com a realidade é fundamental nesse processo. sim, sim. E quanto mais a gente se planejar, quanto mais a gente pesquisar antes de vir, para chegar aqui o processo ser mais fácil, né, ser menos complicado, melhor, né? Exatamente, exatamente. Não, Conte tá. comigo. Sempre que eu puder trazer um pouco de informação aqui para o seu canal, estaremos aqui. Obrigada. Vou deixar o seu site aqui na descrição do vídeo, se o pessoal quiser saber mais sobre os seus serviços, né? E aí entra em contato lá, entra no site e aí faz uma marcação, não é isso? É isso aí. Lá tem todos os serviços e a pessoa pede qual é a necessidade dela. E aí tem uma equipe lá pronta para responder, para enviar orçamento, para falar um pouquinho do trabalho.
Tá ótimo. Muito obrigada, Edilene. Então a gente se vê na próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pela oportunidade.